Você já ouviu falar de Elias, o profeta que não conheceu a morte? Um homem que enfrentou reis, desafiou falsos profetas e viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Elias foi levado aos céus em uma carruagem de fogo, em uma das cenas mais impressionantes de toda a Bíblia. Hoje, você vai conhecer a história completa desse profeta, desde seu chamado até o arrebatamento em glória. Vamos explorar seus milagres, sua luta contra a idolatria, seus momentos de fraqueza e a mensagem que atravessa os séculos. No final, eu vou compartilhar a maior lição que a vida de Elias deixa para todos nós até hoje. Capítulo 1. O chamado de Elias. A história de Elias começa em um tempo sombrio para Israel. O povo havia se afastado do Deus verdadeiro e seguia os caminhos de Baal, incentivados pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. Foi nesse cenário de idolatria e corrupção espiritual que Elias surgiu. A Bíblia o apresenta como um homem simples, mas cheio da presença de Deus. Sua primeira mensagem foi dura: anunciar ao rei Acabe que não cairia chuva nem orvalho sobre a terra, senão pela sua palavra. Essa declaração marcava o início de uma seca terrível, um julgamento divino contra a idolatria. Elias foi escolhido para ser a voz profética que ninguém queria ouvir, mas todos precisavam escutar. Esse chamado já mostra a essência de Elias, um profeta corajoso, ousado, disposto a enfrentar reis e multidões em nome da verdade. Capítulo 2. O milagre da sobrevivência. Após anunciar a seca, Elias precisou se esconder, pois sua vida estava em perigo. Mas Deus nunca abandonou o seu servo. Primeiro, Elias foi sustentado junto ao ribeiro de Querite, onde corvos traziam pão e carne diariamente. Esse detalhe é impressionante. Até mesmo aves, criaturas sem consciência, obedeciam à ordem de Deus para alimentar o profeta. Quando a água do ribeiro secou, o Senhor o enviou até Sarepta, onde encontrou uma viúva pobre que mal tinha alimento para si e seu filho. Elias pediu que ela fizesse um bolo pequeno para ele e prometeu em nome de Deus que a farinha da panela e o azeite da botija não se acabariam até o fim da seca. E o milagre aconteceu dia após dia. A viúva e sua casa tiveram alimento em abundância. Mas ainda havia mais. O filho da viúva morreu e Elias clamou ao Senhor, estendendo-se sobre o menino e pedindo pela sua vida. Deus ouviu e o menino ressuscitou. Esse episódio mostrou que o Deus de Elias não era apenas o Senhor da natureza, mas também o Senhor da vida e da morte. Capítulo 3. O confronto no Monte Carmelo. Chegamos ao episódio mais marcante da vida de Elias, o desafio no Monte Carmelo. Depois de anos de seca, Elias se apresentou diante do rei Acabe e propôs uma prova diante de todo o povo. Reuniu-se no monte com os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. O desafio era simples. Cada lado prepararia um altar com um sacrifício, mas não colocaria fogo. O verdadeiro Deus responderia enviando fogo do céu. Os profetas de Baal passaram horas clamando, gritando, até mesmo cortando-se em rituais de desespero, mas nada aconteceu. Então Elias se aproximou, restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, colocou lenha, cortou o novilho e ainda mandou derramar água sobre o sacrifício, até encharcar tudo. Elias orou: ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus em Israel. Na mesma hora, o fogo caiu do céu, consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água. O povo caiu de joelhos e declarou: o Senhor é Deus. Esse confronto mostrou que Elias não estava sozinho.
Ele era apenas um homem, mas servia ao Deus verdadeiro, capaz de demonstrar seu poder diante de uma nação inteira. Capítulo 4. A humanidade de Elias. Mas Elias não era um super-herói invencível. Ele também teve momentos de medo e fraqueza. Depois do grande confronto no Carmelo, Jezabel prometeu matá-lo. Elias fugiu para o deserto deprimido, pedindo a Deus que tirasse sua vida. Esse momento revela a humanidade do profeta. Mesmo após testemunhar tantos milagres, ele se sentiu sozinho, fraco e derrotado. Mas Deus não o abandonou. Enviou um anjo com pão e água, fortalecendo Elias para continuar sua jornada. Esse episódio mostra que até os maiores homens de fé têm suas crises. Mas Deus é sempre fiel para renovar as forças de quem confia nele. Capítulo 5. O arrebatamento em fogo. Chegamos ao clímax da história. Elias sabia que seu tempo na terra estava terminando. Ao lado de Eliseu, seu sucessor, ele caminhava quando, de repente, aconteceu algo extraordinário. Uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu e separou os dois. Elias foi arrebatado ao céu em meio a um redemoinho, sem passar pela morte. Esse milagre único revelou que a vida de Elias não terminava no deserto, nem diante da ameaça de Jezabel, mas na glória do céu. Seu manto caiu sobre Eliseu, simbolizando a continuidade da missão profética. Capítulo 6. A mensagem final. O arrebatamento de Elias traz uma mensagem poderosa. A fidelidade a Deus é recompensada e a fé verdadeira jamais é esquecida. Elias aparece novamente no Novo Testamento, ao lado de Moisés, na transfiguração de Jesus, como testemunha da glória divina. Sua vida nos ensina que, mesmo em tempos de trevas e idolatria, é possível permanecer fiel. Elias enfrentou reis, multidões e até sua própria fraqueza, mas terminou sua jornada em vitória. Elias foi o profeta que subiu ao céu em uma carruagem de fogo sem conhecer a morte. Sua vida é um exemplo de coragem, fé e dependência total de Deus. Agora eu quero ouvir você. Qual parte da história de Elias mais te impactou? O confronto no Carmelo, o milagre da viúva ou o arrebatamento em fogo? Deixe seu comentário, porque a sua visão pode inspirar outras pessoas. E não esqueça, inscreva-se no canal Caminho Estoico, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos juntos espalhar a mensagem poderosa da Bíblia.